Boa tarde, meus irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco a nos auxiliar em nossa trajetória. Me chamo Leonardo Silva e trago um abraço fraterno para todos que fazem o GEMAN, né? Esta Casa de Amor e Trabalho aí em Itamaracá, né? De antemão agradecendo a nossa irmã Bugley, que sempre está nos dando a oportunidade de trabalhar, que é isso que precisamos, né? Hoje vamos estar falando aí do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, dos itens 8 e 9, verdadeira pureza, mãos não lavadas, né? Vai estar lá no capítulo Bem-aventurados, que tem puro o coração. E aí eu vou só ler um trechinho para a gente começar a conversar, né? Então, os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, já que não lavam as mãos quando fazem as refeições? Jesus respondeu: porque vós outros violais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, que disse: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. É em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Jesus, há mais de 2000 anos atrás, já falava sobre hipocrisia, né? Quando ele falava: os homens vão às praças públicas orar em meu nome, mas só palavras da boca para fora. Mais à frente nós vamos ver que ele vai falar lá de que o problema não é o que entra na boca, né? Porque os escribas estavam preocupados com a lavagem das mãos, que era uma tradição deles lá. Nós não devemos levar essa mensagem para o lado de higiene, né? Que inclusive a espiritualidade nos pede cuidar do corpo e do espírito. Mas Jesus, ele se aproveitava de todas as passagens para nos trazer um grande ensinamento. E ele nos fala: o problema não é o que entra em nossa boca, mas sim o que sai, porque o que sai do coração, sai do sentimento. E muitas vezes o que sai do coração, sabe o que é, meus irmãos? Ódio, rancor, hipocrisia, maledicência. Coisas que prejudicam a nossa evolução enquanto espíritos querendo evoluir, devido ainda ao nosso orgulho. E ele continua, né? O homem atrelado aos valores materiais vive uma realidade que criou para si mesmo e que alimenta com seus objetivos e principalmente com seus interesses, dando cunho de verdade a conversões e manifestações do mundo, em razão do seu sentimento egoísta e vaidoso. Nós pensamos muito mais em nós mesmos do que nos outros e nos intitulamos espíritas. Dizemos que seguimos o primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. No Evangelho ele diz que lá que não se pode amar a Deus se não amar o próximo, nem se pode amar o próximo se não amar a Deus. Mas quando eu começo a colocar em primeiro lugar as coisas que vão me agradar, que vão me auxiliar, e esqueço das coisas de Deus, das coisas divinas, eu estou indo por um caminho meio torto. Por isso que Jesus fala do cuidado. O problema não é o que entra, mas sim o que sai, né? E lembremos-nos que nós somos espíritas e seguimos um slogan, né? Que fora da caridade não há salvação. Kardec pergunta aos espíritos: como entendia Jesus a caridade? Benevolência para com todos, indulgência em imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ser bom indistintivamente, independente de classe, cor, raça, credo e gênero. Ser indulgente, respeitar o outro, ideias, pensamentos, e perdoar, coisa que pouco praticamos ainda. E aí criticamos, né? As pessoas, julgamos e condenamos, como fizeram aqueles doutores da lei com nosso Mestre Jesus.
E ele continua: no que se diz respeito à sua ligação com Deus, cria formas de proceder que venham atender ao exclusivismo de suas ideias, relacionando-se com a divindade por meio de práticas exteriores, de formas a não comprometer a natureza da sua ligação que mantém com o mundo que o cerca. Falar uma coisa e praticar outra. Minha avó lá atrás, ela hoje já se encontra no mundo espiritual, na verdadeira pátria, ela dizia: de que vale o homem ter tudo e não ter a Deus. De que vale o homem ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada. Então, de que vale eu ir à praça pública, levar a boa nova do Cristo, mas não a praticá-la? Isso se chama hipocrisia. Infelizmente, ainda muito praticada por nós. Espíritos tentando melhorar, tentando evoluir. Jesus nos apresenta um leque de situações que nos elevam enquanto espírito, nos pedindo para que sejamos humildes, benevolentes, indulgentes, que auxilie o próximo, ajude. Mas nós, orgulhosos que somos, inclusive no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o maior entrave para a evolução do homem, do espírito. E eles falam: o orgulho. Raiz de todos os males. Através do orgulho eu mato, através do orgulho eu firo, tiro o emprego, faço sofrer. E ele continua: o indivíduo aprisionado aos desejos que só a matéria pode atender, procura neutralizar os mandamentos que deviam reger seu processo de crescimento espiritual, adotando procedimentos que possam ser percebidos pelos outros e avaliados como corretos. Eu quero mostrar para as pessoas que eu sou bom. Léo é uma pessoa muito boa. Mas intimamente, como é Léo? Como é o coração de Léo? Será que ele não só fala da boca para fora para que as pessoas achem: eita, é bonitinho, ó. Reforma íntima, meus irmãos. Temos que mudar, mas mudar para melhor, tentando ser melhor hoje do que ontem e amanhã do que hoje. Progredir, lei de progresso. Mas como é que eu começo a ser melhor? Praticando bem. E hoje, pelo exemplo. Antigamente escutei muitas pessoas dizerem: faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Escutei muito isso. Mas hoje, diferentemente do passado, faça o que eu faço. O Mestre Jesus, em toda a sua passagem bíblica, ele exemplificou, não só falou. Ele falou, mas praticou o que falava, exemplificando. Se te pedirem, né, ele dizia, para caminhar uma légua, caminhe duas. Se tem alguém que bater a face direita, apresenta a esquerda. Sede humilde, sede perfeito. Fazei brilhar a vossa luz. Jesus a todo momento nos pedindo para sermos melhores. Mas não só o melhor da boca para fora. Intimamente. Trazendo os preceitos e os conceitos que o Mestre Jesus trouxe há mais de 2000 anos atrás para todos nós. Porque o que é que vale? Eu me arrumar todo, colocar uma gravata, um paletó bonito, ir ao púlpito, falar das benesses do nosso Mestre Jesus, e quando sair dali do centro, eu começar a praticar tudo ao contrário. Eu estou dando um exemplo. Vamos trazer o exemplo para nós hoje.
Pego meu filho e digo a ele: meu filho, não beba, não fuma, estude, seja alguém na vida. Mas o exemplo que eu trago para meu filho, e ele me vê fazendo, é fumando, é bebendo e não ligando para os estudos. Como eu vou cobrar o meu filho? Não beba se eu bebo, não fume se eu fumo. Estude, mas eu não estudo. Então hoje convencemos as pessoas através do exemplo. Exemplificando. Quantos, meus irmãos, através de seus exemplos, nos mostraram que era possível que homens comuns como nós podemos auxiliar as pessoas. E eu tenho alguns exemplos. Matheus Calcutá, Irmã Dulce, Chico, Divaldo, o próprio Mestre Jesus, que foi um grande exemplo para toda a humanidade. Inclusive se encontra nos Espíritos qual o guia e modelo para a humanidade. Menor resposta nos Espíritos, Jesus. Guia e modelo para todos nós. Se começássemos a seguir o que o Cristo nos pediu, seríamos pessoas melhores. Seríamos indivíduos melhores. Seríamos exemplos dentro de nossas religiões, dentro de nossos trabalhos, dentro de nossa sociedade. Viveríamos em um mundo melhor. Estamos hoje passando aí pela guerra, né, meus irmãos? Entre Rússia e Ucrânia, que está afetando de uma forma geral o mundo. E eu costumo dizer que essa guerra é a guerra do orgulho, onde duas pessoas, devido a seus orgulhos, a ninguém querer deixar o braço torcer para o outro, fazem com que pessoas ao seu derredor, inclusive no mundo, sofram. Orgulho, vaidade, sede de poder. Quando o Mestre Jesus disse: aquele que tem mais ajuda o menor. E eu acho muito bonito, minha avó dizia isso, né? Ela dizia: ninguém é tão rico que não precise de ajuda, e ninguém é tão pobre que não consiga ajudar. Então cada um no seu degrau consegue auxiliar os outros. Mas devido novamente ao nosso orgulho, à nossa vaidade e avareza, nós pisamos uns aos outros. E aí, essa semana eu estava lendo, e a espiritualidade nos diz o seguinte: que eu sou responsável por todo o mal que pratico e por todo o bem que deixo de praticar, nos colocando todos nós no mesmo barquinho, ligados como elos de corrente, uns dependentes de outros, dos outros, né? Aí vem a pandemia para nos mostrar que não somos nada, que dependemos uns dos outros. Vem a pandemia tentando derrubar alguns paradigmas, preconceitos. Desencarnaram ricos, desencarnaram pobres, desencarnaram pretos, desencarnaram brancos, nos colocando numa mesma posição. A dor, meus irmãos, chega para todos, independente de classe social, chega para todo mundo. Temos que ter a consciência que estamos vivendo um mundo de prova e expiação, onde a felicidade ela não é plena, ela é relativa. Teremos momentos felizes, vamos ter, mas vamos ter também momentos infelizes. Então Jesus, em uma passagem como esta, nos pedindo para pensar mais no lado espiritual da coisa, na pureza do coração, na pureza do sentimento. Mas infelizmente, em pleno século XXI, em 2022, nós só pensamos em nós mesmos. Em um mundo capitalista, que o mundo gira em torno do dinheiro, do material, nós esquecemos que acima de tudo há um regimento divino que rege tudo. Devido ao nosso orgulho, novamente falando de orgulho, melhor que falar muito de orgulho,
mas é porque esse orgulho é uma grande raiz, que ainda está enraizado em muitos corações, inclusive no meu, que tenta me desvencilhar também. Mas devido a esse orgulho, nós ainda erramos muito e fazemos pessoas sofrerem. O ser humano que ainda está plantado no orgulho e no egoísmo apresenta ao mundo onde se encontra, em razão de suas necessidades evolutivas, inúmeras justificativas para legitimar suas atitudes. Reconhece a paternidade divina, mas longe está de modificar essencialmente sua conduta. Eu acredito em Deus, meu irmão. Mas para mim, bandido bom é bandido morto. Eu acredito em Deus. Mas primeiro eu vou pensar em mim para depois pensar nos outros. Se eu tiver um prato de comida e tiver 2 ou 3 pessoas ao meu lado com fome, primeiro eu vou me alimentar. E se sobrar alguma coisa, eu dou a eles. Joana de Ângela, ela nos traz uma grande reflexão quando ela diz: quando enxugamos as lágrimas dos outros, esquecemos de chorar. Grande verdade, meus irmãos. Quando auxiliamos alguém, esquecemos de chorar. Lá no princípio, quando eu comecei na doutrina espírita, como participantes de reuniões públicas, né? Eu me dizia que era espírita, mas eu só ia para a reunião pública, não estudava a doutrina. Então eu fui para a doutrina porque eu estava com um problema. Eu era um desempregado, queria trabalhar, primeiro emprego, né? Na verdade eu não era desempregado, eu estava à procura do primeiro emprego. Desempregado é aquele que trabalha e perde, né? Eu estava procurando o primeiro emprego e fui atrás da doutrina espírita ou de qualquer outra religião que tivesse aberto a porta para eu entrar. E aí cheguei lá na doutrina espírita, no centro Damião de Westner. Era lá no Hospital Miroeira, é lá ainda, né? Só que ele saiu ele era mais embaixo, agora ele é um pouco mais em cima. E aí, uma vez eu fui nos domingos a gente levava donativos, alimentos, sabão amarelo, para aqueles que tinham a hanseníase, né? Que era o hospital, antigamente o Hospital Leproso e hoje o Hospital Miroeira. E certa vez eu escutei lá o dirigente do trabalho conversando com um daqueles que estavam lá doentes, cheio de chagas, coisa e tal. E aquela criatura recebeu aquela comitiva com alegria, meu irmão, quando ele disse: como você está, meu irmão? Bem, graças a Deus. Abriu um sorriso. E eu não vi em nenhum momento ele murmurar, reclamar da vida que levava, daquelas dores, daquele sofrimento. E quando terminou aquele trabalho eu fiquei envergonhado, porque eu dizia que tinha problema. E aquele que realmente tinha problema, agradecia a Deus pelas oportunidades. E eu, orgulhoso que era, só pensava em mim. Meu problema é maior do que qualquer outra pessoa. Quantos de nós estão assim? Com um problema, pensando que o seu é o maior problema do mundo, e não é, meus irmãos. Deus, ele não dá um fardo maior que nós podemos carregar, não. O fardo que ele colocou nas minhas costas é do tamanho que eu posso carregar e do peso que eu posso carregar. E só quem pode resolver sou eu. Só quem pode resolver seu problema é você. Jesus não espera que passemos pelos problemas com resignação. Resignação não é dar pulo de alegria, não. Porque a dor dói e o problema é ruim. Mas ele nos apresenta a seguinte frase: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, pois eu vos aliviarei. Pois meu jugo é leve e meu fardo é suave. Nessa passagem bíblica ele não está dizendo que vai tirar problema de seu ninguém. Simplesmente ele está dizendo: está com problema, Léo? Está sofrendo, Léo? Estou contigo e passarei com ele, com você. Então nessa passagem bíblica, que Jesus pede para que nós nos olhemos para dentro de nós, não para o externo, não para o de fora. Porque como ele fala na passagem, o problema não é o que entra na boca, falando alegoricamente, mas sim o que sai, porque sai do coração, sai com sentimento. E eu costumo dizer que palavras são como flechas, meus irmãos, que quando atiradas elas não voltam atrás. Então podemos machucar, agredir por palavras.
Então, tenhamos cuidado com o que falamos, com o que pensamos, porque pensamento também tem força. Então, quando eu abro minha boca para falar mal de alguém, por que não abrir minha boca para dar uma palavra de conforto, de consolo, de ajuda, de apoio, sem tirar R$1 do meu bolso? Porque Kardec também nos apresentou a caridade moral, aquela que eu fazendo uma prece por alguém eu auxilio. Um abraço fraterno, um olhar fraterno, um estender de mão. Vem, meu irmão, te ajudarei. Então comecemos, meus irmãos, a mudar esse pensamento. A começar a adentrar dentro desse sentimento fraternal nos apresentado pelo Mestre Jesus há mais de 2000 anos atrás. Sede humilde, sede manso. Ajuda. Mas quando precisares, pedi e obterei. Está lá também no Evangelho. Bater e abrir-vos-á. Estamos sendo auxiliados a todo momento, meus irmãos. Tocando de novo na mesma tecla, mas devido ao nosso orgulho, nós moldamos uma pessoa para a sociedade, como eles faziam lá atrás. Mas dentro de nós existe uma pessoa totalmente diferente. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado O Dever. Quem depois puder dar uma olhadinha vai dizer o seguinte: o dever é primeiro para contigo e depois para o próximo. Eu que tenho que mudar primeiro. Eu tenho que me burilar primeiro. Melhorar. Para que pelo meu exemplo eu consiga ajudar, auxiliar e demonstrar que todos são capazes de mudar. A doutrina espírita é uma doutrina iluminadora de consciência que nos fazem pensar, nos alerta a todo momento que eu tenho, que eu preciso melhorar. Uma tecla tão falada, né, por nossos irmãos palestrantes que chegam aqui à frente: reforma íntima. Deixar o homem velho para trás e começar uma nova trajetória. Talvez eu não possa modificar lá o passado, mas eu posso fazer um novo presente, um novo recomeço, tentando ser uma pessoa melhor de hoje para frente. Mas Léo, eu tenho 50 anos. Não importa, nunca é tarde, meus irmãos, para melhorar. E o que eu fiz lá atrás, de mal para as pessoas, vai ser esquecido por Deus? Não. Não. Repararemos isso. Deus soberanamente, bom e justo, nos apresentou a todos nós, estudantes e militantes da doutrina espírita, uma palavra chamada reencarnação. Nova oportunidade de reparar erros do passado e fazer um novo recomeço. Mas aproveitemos, meus irmãos, a atual encarnação para ser melhor nessa. Diminuir a nossa bagagem, aquilo que trouxemos de trás, para tentar melhorar nessa encarnação. E vamos tentar não adquirir mais bagagem, meus irmãos, nessa encarnação. Muitas vezes maltratamos, magoamos e nem nos apercebemos disso. Mas Santo Agostinho nos dá uma aula, né, de como melhorar. Ele disse que enquanto vida tinha, ele passava em revista do seu dia, se tinha feito todo o bem que poderia ter feito, se praticou mal a alguém, para que no dia seguinte ele se reconciliasse com aquela criatura. Então nós temos a oportunidade bendita de reconciliação com as pessoas. Pedir perdão, melhorar, que é isso que viemos nessa atual encarnação, para melhorar, para progredir. Lei de progresso, né? E aí ele fala lá que nós ficamos muito preocupados com
o material. Mas e as leis divinas apresentadas pelo Mestre Jesus? Pela espiritualidade bondosa amiga? Lei de amor, lei de justiça, lei de caridade, lei de trabalho. Tantas outras leis que regem o planeta. Lei de amor, será que eu estou amando verdadeiramente? O amor que fala não é o amor de homem para mulher, mas sim o fraternal, o amor ágape, que não quer nada em troca, é amor por amor. Será que eu estou praticando a lei de caridade? Colocando esse amor em movimento, auxiliando aquele que mais necessita? Lembrando que aquele que hoje doa, amanhã pode estar pedindo. E aquele que está pedindo, amanhã pode estar doando. Porque o mundo ele dá muitas voltas, meus irmãos. Então fiquemos atentos às oportunidades. Não percamos as oportunidades de ajudar, de auxiliar o próximo. Mas eu não tenho dinheiro, eu apresentei aqui a caridade moral. Faça uma prece, dê uma palavra amiga, ceda o seu ouvido para aquele que sofre. E assim não seremos os hipócritas apresentados pelo Mestre Jesus há mais de 2000 anos atrás. Porque de que vale eu falar bonito aqui, falar bonito e ver meu irmão cair ao chão e passar por cima dele? De que vale eu falar de caridade e alguém passando fome? E se eu tiver o prato de comida para dividir com ele, que divida. Mas Léo, eu não tenho dinheiro. E nosso irmão está passando uma necessidade. Pede por ele, meu irmão. Os nossos centros fazem muito isso, né? Nas campanhas do quilo, nas campanhas de sinais. Pedimos para pessoas que não conhecemos. E as cestas básicas são montadas e entregues a pessoas que nunca nem vimos. Mas estão sendo auxiliadas com o alimento material. E quando não tiver o material, meus irmãos, faça uma prece. Pensamento positivo para que aquela criatura receba a ajuda que está precisando naquele momento. E ele continua aqui, ó. Tais expressões são vazias no que se diz respeito às conquistas imperecíveis e partem de indivíduos que não trabalham seus valores morais. Vê que interessante. A espiritualidade nos apresenta que nós crescemos em duas vertentes: espiritual e material. Intelectual e moral. Intelectualmente é bem mais fácil, né? Porque você estuda e consegue adquirir a intelectualidade. Mas a moral, né? E aí eu sempre trago aquele exemplo do médico, né? Ele se forma, obstetra, e precisando de dinheiro, querendo ter mais dinheiro, porque hoje é ter, não é o ser, ele começa a praticar o aborto. Então, intelectualmente bem evoluído, mas moralmente não evoluiu em nada. Então, comecemos também a pensar nessa evolução moral. Que é isso que muitas vezes nos fizeram falir na outra encarnação. Não aprendemos a amar ainda. Não aprendemos a perdoar. Não aprendemos a ajudar. E vamos vivendo assim. Quando eu morrer, acaba, Léo. E a espiritualidade bondosa e amiga nos apresenta que nós somos seres imortais. Paulo lá atrás, nos seus evangelhos, ele falou: da forma que o homem é, fica. Grande verdade. Se eu sou uma pessoa mal, eu continuo mal no lado espiritual. Se eu sou uma pessoa boa, eu continuo uma pessoa boa no mundo espiritual. Um espírito bom ou um espírito mau no mundo espiritual. Então, por que não melhorar nessa encarnação? Que é a nossa mais importante encarnação. Eu sempre digo isso. Espíritos aguardam a oportunidade de reencarnar, meus irmãos. E daria tudo, viu, para estar no meu ou no seu lugar. Sofrendo o que estamos sofrendo, passando pelo que estamos passando, pela simples oportunidade de crescimento espiritual, de seguir sua trajetória com a lei de progresso. Então, de que vale
estar bem bonito, bem trajado, mas um coração podre, né? Como sepulcro caiado. Bonito por fora, mas feio por dentro. Então comecemos a pensar e refletir nessa passagem bíblica. O problema, meus irmãos, não é o que entra, mas o que sai. Porque sai do coração e sai do sentimento. Meus irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus permaneça, né? Que essa paz permaneça entre nós. E o melhor de tudo é que temos um Deus por nós. Fiquem na paz, que Deus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Fiquem na paz.